Bem, primeiro vamos focar no que o problema está pedindo. Sim. Faça o diagrama de corpo livre. Sobre a caixa A. Bem, a caixa A está amarrada, tem uma força para a esquerda, tem um coeficiente de atrito. Então tá, temos algumas forças aqui, né? Tem essa tensão Sim. da corda. Ai, velho, complicado. Eu tô aprendendo a usar ainda um negócio que eu comprei. Aí tô meio burro ainda mexendo nele. Mas vamos aos poucos. Então tem a tensão da corda. Sim. Bem, a força tá puxando para a esquerda. Certo. Então meio que tem uma tendência para a direita de força de atrito, né? Sim. A ideia é essa. Certo. Pronto. Então com isso a gente já tem as forças que agem aqui. Só que na horizontal apenas. Tem alguma força na vertical aqui? Tem normal e peso, né? Se ele está numa superfície, tem a normal. E sempre que está no planeta Terra, tem a peso. Tem peso. Top. Então, por isso, o nosso probleminha 1 aqui está feito. 2. E outro diagrama para a caixa B. E aí, quais são as forças que tem na caixa B? Me manda aí. Vai ter também na vertical uma normal e um peso, certo? Certo. Aqui talvez Vai seja ter uma bom. força. Oi, fala. É que talvez seja bom nesse caso aqui a gente deixar claro que é normal da B e peso da B, né? Sim. Senão a coisa pode ficar meio zoada. Porque daí Vai tu ter vai ter um. a data, né? Tá. Sim. Que mais? Também vai ter um atrito. Para a esquerda ou para a direita? Direita. Que mais? E uma tensão ali na corda, certo? Só que apontada pro outro lado. Exato. É a mesma tensão, só que pro outro lado. Isso. Maravilha. Essa era a questão A. Bem, identifique todos os pares de ação e reação envolvidos no deslocamento do sistema caixa A, corda B. E aí, o que você acha? Eu acho que a ação, por exemplo, da normal de A vai ser o peso de. A reação vai ser o peso de A. Aham, A reação da força, dessa força que tá para a esquerda, vai ser a FAT. a FAT. Aham, Aí a reação da tensão da A vai ser a reação da tensão de B, certo? certo. Bem, eu vou te dar uma dica. Vou te dar uma dica que, meu, vai ser salvadora. A questão é que essas forças de ação e reação, elas são forças internas do problema. Ou seja, forças que não interfeririam se você estivesse pensando nisso como um objeto só, sendo puxado para a esquerda. Ok? Uhum. Então, quais são as forças que não interferem aqui? Essas duas. Só essas duas. Porque elas são forças internas, vamos dizer assim. Elas só existem porque existe um sistema de conexão entre as caixas. Certo? Certo. Então, tu pode pensar dessa forma, beleza? Beleza. Isso é um modo geral de pensar esse problema. Deixa eu escrever aqui, ó. O que acontece é exatamente isso. As forças de ação e reação costumam ser forças internas do sistema, como as tensões nesse caso. Beleza? Uhum. Beleza. Então é isso. Então tu vai dizer que é os T's. Beleza, já foi dito. Preciso reescrever. Escreva a equação da segunda lei de Newton para cada caixa. Essa é boa, hein? Essa é boa. E aí, como é que você escreveria da vermelha? Mas então, quando a gente fala de ação-reação, a gente não cita a normal e a. Não, isso aí é um erro.
A normal não é, a força normal não é a reação da força peso. Aí você deve estar pensando, mas Engraçado, como porque se eu toda vez... tive. Diga, diga. Porque eu tive uma monitoria na. Teu monitor falou errado. Sim, na segunda-feira. E ele falou que a reação da normal era força-peso. Nossa senhora, não, ele não falou isso. Nenhum monitor... Bem, pode ser um monitor muito fraquinho, mas se tu falar pro teu professor, ele não vai dizer isso. Primeiro, porque ação e reação tem a ver com a terceira lei de Newton, né? Sim. E aí, você lembra da terceira lei de Newton? A Qual é a terceira enunciado lei de. dela? É que toda ação vai ter uma reação de mesmo. Como é que é? Mesmo módulo, direção e sentido contrário, não é isso? Terá uma reação de mesmo módulo, direção e sentido contrário no corpo que sofre a ação. Ou seja, tem um corpo que sofre a ação. Ou melhor dizendo, falei errado, no corpo que causa a ação. Ok? Então Ok. você está aplicando uma força num objeto. Opa, deixa eu arrumar aqui. Então digamos que você esteja aplicando uma força no objeto. Você está dando uma paulada aqui nessa caixinha. Você, certo? Você está dando essa paulada aqui. Certo. A caixinha vai dar uma paulada em você, mas é em você. Ou seja, a reação é sempre em outro corpo, nunca no mesmo corpo. Esse é o detalhe que todo mundo esquece e por isso confunde a normal como uma força como uma reação. Ok? Entendi. Então vamos colocar assim: portanto, normal não é reação do peso, simplesmente pois as duas forças agem no mesmo objeto. Não tem como ser, porque a força, ação e reação, terceira lei de Newton, tem a ver com forças agindo em objetos distintos. Né? Quando tu dá um soco na parede, a parede te dá um soco. São objetos distintos, tu e a parede. Não é mesmo? Entendi. É isso aí. Então, a peso, sim, tem uma reação, mas não é no objeto, é no centro da Terra. E a normal também tem uma reação, que é na própria superfície. Só que a gente não desenha a reação da força normal aqui na superfície, por exemplo. Porque eu não estou interessado nas forças da superfície, eu estou interessado nas forças da caixa. Ok? Ok. Por sinal, isso é tão importante que é o que mede o nosso peso quando a gente sobe numa balança. Beleza? Beleza. Show. Show de peca. Então vamos para a próxima, bro. Vamos para a próxima. Escrever a equação. Ah, tá. Ainda falta escrever a equação da lei de Newton, né? Isso. A equação da Bora lei lá. de Newton, da segunda lei é o F igual a ma, né? Isso, somatório de todas as forças igual a massa vezes a aceleração. E aí, como você vai fazer isso então para o bloco A? Seria. Pera, tem que fazer do conjunto todo junto ou de separado? Deles separados? Você vai ter que separar, mas como é que você vai separar? Veja que tu tem Ele- forças na vertical. Sim, mas essas forças na vertical elas vão se anular, certo? Vão se anular, mas isso não significa que você não vai escrever a segunda lei de Newton para elas. Sim. Já que ele pediu para escrever todas as forças, eu acho que ele quer que escreva também a segunda lei de Newton para as forças na vertical. Mas a questão é essa: quando você escreve a lei de Newton, você escreve para cada direção, tá bom? Uhum. É isso. Então vai lá. Seria tipo assim, então a força é. Peraí. Seria o F vetorial menos a força de atrito vai ser igual a massa de ar vezes a aceleração de ar? F vetorial. Ah, sim, É, sim, sim, sim. Bem, veja que se tu está pensando na horizontal, tem essas isso. três forças. É isso que você está falando. Né? É, Se está pensando na vertical, tem essas. Então tu vai ter que fazer uma lei de Newton para horizontal e outra para vertical. Ok? certo. Então,
Como que vai ficar a sua lei na horizontal? Na Você tem 2 horizontal vai forças para a direita e uma para a esquerda. Você pode certo, escolher que para a direita é positivo e para a esquerda é negativo. sim. Então seria a força para a esquerda menos Fat menos a tensão vai ser igual a massa de ar vezes aceleração de ar. Isso mesmo. Então eu acho que você deu conta aqui de fazer o primeiro. Vamos colocar o A em X. Então, Fat. É bem estranho colocar Fat como positivo, né? Mas, Sim. beleza, isso aí é para eixo horizontal, mas e na vertical? Como é que fica? É, seria que a normal de A menos o peso de A Uhum. Igual o quê? vai ser igual a. Tô pensando aqui. De fato, eles estão parados, então tu pode dizer que a É, sim. aceleração é zero, certo? Aceleração é zero. É, Então, n menos p é igual a zero. entendi. Beleza? Beleza. Então, beleza. Deixa eu cortar aqui. Então, a gente escreve a y, na menos pa igual a zero. Ali na A de X a gente poderia botar que a F menos Fat menos T vai ser igual a MA vezes A também? Mas foi o que eu fiz. O que é isso? Não, sim, sim. É que você botou o Fat mais a tensão menos F. Eu tô perguntando se eu botasse o contrário, entendeu? Ah, sim, trocasse os sinais aqui? Isso. Pode ser também. Você que Pode ser escolhe o também? sentido. Ah, Você que escolhe o tá sentido. ok. Tá Normalmente a ok. gente escolhe direita positivo. E para baixo Entendi. negativo, para cima positivo, é as coisas normais, né? Direita positivo normalmente, então. Isso, esquerda negativo, para cima positivo, para baixo negativo. E agora tem que fazer para o bloco B, mesmo esquema, né? Tem forças na horizontal e na vertical. Pro bloco B seria Fat menos a tensão menos a força vai ser igual a MB vezes aceleração. Fat. Ah, é bom colocar que é a Fat B, né? E aqui era É Fat isso. A. Fat menos a tensão, menos o quê? Menos a força, menos o Tem F. 3 forças na horizontal, tô vendo só 2, tô vendo só SS. Mas aquela força que tá ali no A não conta também, não? Não. Como tu acabou de falar, tu usou as palavras. A força está no A, Sim. não está no B. Então não entra no problema B. Ok? Tá ok. Então eu Então, coloquei A porque eu sou isso. retardado. Aqui é B. Deixa eu só aumentar um pouquinho. Então vai ser. Isso vai ser igual a massa de B vezes a aceleração. É, e agora tem um ponto muito importante, tá? A aceleração do bloco B é a mesma do A. Isso é muito importante. Sim, Por quê? Porque eles estão ligados. O fato deles estarem ligados aqui obriga que a aceleração seja a mesma. Se tu está dentro de um carro, tu não tem a mesma aceleração do carro? certo. A ideia é essa. Se um bebê tá se a mãe, o bebê tá segurando, se a mãe tá segurando o bebê, a mãe corre, o bebê tem a aceleração da mãe. Então essa é a ideia, tá? Se tu tá ligado com algo, vai ter a velocidade, a aceleração e o deslocamento desse algo. E qual é agora Entendi. na vertical? Vai ser normal de B menos peso de B igual a zero. Então é por isso que normalmente a normal é igual ao peso, porque o objeto não voa nem afunda, ele fica Sim, parado na vertical. Então por isso que fica desse jeito, tá? Cara, só deixa eu ok. pegar meu óculos que eu esqueci. Vou deixar aqui já aparecendo a D para você pensar um pouco. Só um Tá bom. segundo para eu pegar meu óculos.
Pronto. Oi. E aí, conseguiu? Não consegui pensar em nada, não. Pra ser sincero. Se o sistema estivesse deslocando de todo com uma forma solidária, acho que ele quis dizer solitária, né? Solitária, né? É, Encontre a solitária. aceleração de cada bloco. Um todo de forma solitária. Acho que ele quer agora que Se você for de forma considere. solitária, você vai desconsiderar a tensão, então? Exato, é aquilo que eu falei antes. Então, se você está pensando no movimento, você está pensando horizontal, certo? Certo. Sendo assim, só importa as forças na horizontal que, de fato, não se anulam. As tensões se anulam. E elas se anulam porque elas são forças internas do sistema. Ok? Uhum. Muito bem. Então, a ideia é essa. Será que você consegue criar a segunda lei de Newton com todas as forças da horizontal aí? Ué, a ideia seria praticamente o que a gente acabou de fazer, né? Sim, é a mesma segunda lei de Newton. Só que É, agora você vai seria. pensar nos blocos como uma coisa só. Mas Então, tá quais pedindo são pra cada os. bloco também ali, É, sim, mas ou não? veja, primeiro ele pergunta, considere na forma não sei o que ele quer dizer com solidária, mano. Mas assim, você faz do jeito que você quiser, sacou? Entendi. Como a gente não tem atenção, acredito ser mais interessante fazermos o sistema como se fosse um bloco só. Sendo assim, quais são as forças que agem na horizontal aqui? Seria o F. Uhum, Não, no caso, é o F menos o fat de A e o fat de B. perfeito. Então a gente pode criar a Aí, equação para um bloco só. sim, aí isso vai ser igual a MA vezes MB vezes A, certo? F menos fat A menos fat B igual ao quê? MA MA vezes MB, mais, mais né? MB. Está somando as massas, É, são duas massas vezes juntas. aceleração, Que isso. é a mesma aceleração dos outros casos. Nós estamos falando do mesmo Sim. sistema, mesmas ligações. Ok? Aí é isso, aí o que quer descobrir é o A, né? O problema pede aceleração? Ele só pede equação, eu acho. Ah, não, contra-aceleração. Bem, nós temos informações, o que a gente precisa? Força de atrito, o F e as massas. Mas ele não dá esses dados, né? Ele quer que conte de forma genérica, algébrica. Sim, Então tem que passar todo mundo que está multiplicando para o outro lado dividindo, certo? certo. Então tu vai ficar com esses caras que aqui estão. Tudo isso dividido por esses aqui, né? Sim. Pronto. Mas aí seria só isso a resposta? Tem alguma outra coisa? Não, não sei. Não tem, pô. Acredito que não. Não, nada a ver. Não, porque Só isso. quando eu li a questão, eu fiquei, tipo, um pouco meio pensativo. Como que eu ia descobrir, entendeu? A aceleração. Porque na minha visão não ia ter como descobrir. Mas não tem como encontrar o valor numérico mesmo. A menos que Sim, ele dê o valor da F, das forças de atrito, da massa. Ok? entendi. Ok, Aí. Não foi o caso, né? não. Qual é o módulo da tensão da corda? E aí, você sabe o módulo da tensão da corda? Não, não sei não. Aí pensa, velho. Você tá falando que tá fácil aí, mas só depois que eu faço tudo. Aí é frustrante. Dá uma pensada aí, como é que faz? Agora você sabe a aceleração. A gente pode, ó, eu não quero dizer o que você tem que fazer, mano, mas ó,
Tem um monte de equação que envolve tensão aqui. E agora você já sabe quem é a aceleração, certo? E aí, o que a gente faz? Certo. Uma ideia? A gente substitui a aceleração em uma dessas. Maravilha, maravilha. Pode ser na primeira ou na terceira ali, qual que tu quer. Melhor na terceira, né? É verdade. Menos coisa, né? Sim. Ó, pouquinho de puxões aí, vai. Muito bem. E agora olha só o que eu vou fazer. Eu vou apagar a aceleração. Ah, deixa eu só dizer que aqui a gente está fazendo o D, né? Eu apaguei a aceleração. E agora no lugar da aceleração eu vou colocar a expressão que eu encontrei há pouco. Certo? Sim. E agora eu posso isolar a tensão. Eu posso passar a tensão para o outro lado. E esse cara todo passa para o outro lado, certo? Certo. Daí eu vou ficar com T igual. Tu tá na graduação já, né? Isso. Tu faz. Eu me esqueci aqui, tanto aluno. Tu faz o quê mesmo? Ciência da computação. Ah, certo, certo. Muito bem. Então eu passei esse T para o outro lado, esse aqui vai para lá, junto com o FAT B. Pronto. Isso aí é a soma. Alguma dúvida? Não. Não? Não mesmo? Então tá bom. Per dúvida é só Aí falar. a, aí a resposta fica na forma algébrica mesmo, né? Não temos números. Não temos números Vamos nenhum. algébra. Beleza? Sim. Beleza. Então beleza. Tá aí. Show de bola. Vamos recapitular o problema. Tínhamos blocos ligados sendo puxados para a esquerda. Tem atrito, tendência de movimento para a esquerda, tendência de atrito é para a direita. Normal e peso se anulam porque eles não estão nem voando nem afundando. Primeiro problema pede para dizer ali o de fazer os diagramas feito. B. Fala sobre identificar os pares de ação e reação. Só atenção. Só atenção porque se tu parar para pensar, a tensão é a força que um bloco aplica no outro, né? A tensão vermelha é porque o azul está puxando o vermelho para ele não ir com tanta força para a esquerda. Sim. E a tensão azul é porque o vermelho está puxando o azul, certo? Certo. As equações das leis de Newton. Ah, daí tu lembra essa questão que eu te falei ali da terceira lei de Newton, tem que ser sempre em corpos diferentes. As equações estão aqui, onde tem aceleração, a gente põe, onde não tem é zero. Encontramos a aceleração em termos do que o enunciado nos deu e substituímos a expressão onde havia tensão para encontrarmos a tensão, beleza? Beleza. Tranquilidade na quebrada, é isso aí. Deixa eu salvar aqui para te mandar depois. Vamos ver a próxima. Tem alguma que tu queira ver mais especificamente? Eu te mandei mais, não cheguei a mandar, não? Tu tem alguma que tu queira ver mais especificamente daquelas que tu mandou? Não, a gente pode fazer na ordem mesmo. Na A ordem. segunda. Beleza, que tem um bagulho gigante ali. Então você tentou fazer, ou nem isso? Não, essas três eu não cheguei a tentar fazer, não. Eu tava fazendo a prova só nas múltiplas escolhas. Não cheguei a fazer as discursivas. É sempre importante que tu traga questões que tu tentou fazer e não conseguiu, beleza? Beleza. Beleza. Uma partícula de massa m está fixada na extremidade livre de um fio. Tá? O fio ali é tipo o raio do círculo, né? Sim. Parece que é isso. Claro, né? Se ele vai cair, o movimento é circular. Está preso a um pino numa parede, pode girar livremente, como se mostra na figura. Tipo um pêndulo, concorda comigo? Um relógio, um negócio assim. Concordo. A partícula realiza um movimento de trajetória circular com o sentido indicado. Quando é a tua prova mesmo, cara? Minha prova vai ser no meio da semana que vem. Tá chegando, hein? Sim. Sua velocidade, trajetória circular. Sua velocidade quando se encontra no ponto A, B e C tem módulos VA
VB é aquele valor e VC é um outro valor. Então ele tem velocidades diferentes, porque na queda, né, a gente tem a gravidade agindo. Então ela vai alterar a velocidade. Adote sistema de eixos indicados. Sempre que necessário, utilize os eixos I e J. Coisas aí da álgebra. Utilize os unitários dos eixos para representar os vetores de velocidade na posição A, B e C. E aí? Não tem conta. Só representar vetorialmente como vai estar o vetor velocidade nessas posições. Saberia fazer? Sim, acredito que sim. Tu pode pensar tipo no movimento de um carro, né? Eu gosto de pensar num carro. Tipo, Certo. por exemplo, pensar um carro sendo visto de cima aqui, ó. Aqui tá a pista. E aqui tá o carrinho. Ele quer fazer a curva, certo? Aqui ele vai Certo. ter uma velocidade reta. Aqui também vai ser reta. Vai para cá. Ou seja, a velocidade é sempre tangente à trajetória, beleza? Beleza. Lembra de reta tangente lá do cálculo? Aqui tem uma reta tangente, aqui tem outra reta Sim. tangente. O movimento é sempre tangente à trajetória. Então, na hora que tu for construir os vetores e me mandar uma foto, você vai ter que pensar isso. Qual é o vetor tangente à trajetória do pêndulo naquele momento, sacou? Então faça aí, por favor, e Sim. me manda uma fotinho para ver se tu pegou a ideia ou não. Não tem problema em errar, você sabe. O importante é eu ver o que tu consegue fazer sozinho, o que tu não consegue. Quando que é a tua prova? Exatamente que dia? É quarta. Aqui, te mandei. Quarta? Pô, velho. Isso. Eu acho que seria legal a gente fazer uma aula na. Tu tá livre tipo terça e quarta de manhã? De manhã, não consigo. Pô, ia ser bem legal, né? Se desse pra fazer uma aula antes da prova. E segunda-feira você não consegue? Consigo, supostamente. Deixa eu ver aqui. Não, não consigo. Eu tenho bastante horário terça e quarta. Ó, Te tipo, mandei. tá errado. Por exemplo, 6 da manhã você não pode ter aula? Então, 6 da manhã eu já saí Ô, pra ir pra louco, bicho. faculdade. Aí é bad, hein? Aí é bad. É. Ó, sabe o que a gente pode fazer? Que hora que tu volta da faculdade? Então, quarta-feira eu vou ficar o dia todo fora. Terça-feira eu vou chegar mais pro horário da noite. Tá certo, mas na quarta e na terça, que hora que tu chega, assim? Terça, que horas e quarta, que horas? Tu vai estar em casa e poderia ter aula. Não, quarta não dá, porque o dia da prova eu já vou sair de manhã e já vou fazer, entendeu? Ah, quarta é a prova, saquei. É. Na terça, então. Na terça, que horas? Te- O mais cedo que tu tá livre. Qual é o horário na terça? Seria umas 7 horas. Hum,
Homem, pra tu não dizer que eu tô dando migué, vou te mostrar uma coisa aqui. Esse é o meu horário, tá? Do Brasil. Aham. Sim. 7 horas é horário preto, porque aqui como eu acordo 4, 5 da manhã, né? Pra Aham. dar aula, porque eu moro em outro lugar, né? 7 horas pra mim já é um horário bem pesado. Tipo, é 11 Entendi. da noite no Brasil. Mas eu posso te dar aula nesse horário. Só que daí, como tu fechou horário branco comigo, eu poderia considerar 2 horas, entendeu? De aula. Já que é Entendi. horário preto, que é o mais barra pesada. Daí, se tu quiser, a gente já deixa marcado. Tal. Eu acho que vale a pena fazer uma aula antes da prova para tirar todas as dúvidas. Né? Sim, também acho. E aí, pode ser? Pode ser. Show. Então deixa eu apagar aqui, já altero aqui. E daí, olha só o que a gente pode fazer. Como a tua prova é quarta, provavelmente não vai ter nada pra gente falar de novo na quinta. Né? Sim. Pois é. Então, na quinta que vem não tem aula. Porque não, Tá ok. porque não vai ter nada para falar, né? Entende? Então, eu vou colocar isso aqui, tá bom? Já está anotado então para terça, 7 da noite. Terça, 7 da noite. E quinta não vai ter aula. Beleza? Anotado Beleza. aqui. Agora, pô, espero que ajude. Então, ó, para que a aula seja bem produtiva, tenta vir com dúvidas. Tenta me trazer questões que tu de fato tentou fazer e não conseguiu. Tá Pesquisou, ok. foi até o fim, tá? Demanda um tempo mesmo. Estudar é treta. A gente só aprende quando a gente percebe que não sabe. Quando a gente sente a pressão de não saber. Tipo, esse desenho aí. Tu tem que sentir que tu fez alguma coisa errada nisso. Pelo menos em alguns deles, né? Pelo menos em um deles, né? A bola cai de onde? Cai do C, certo? Sim. A menos que eu esteja muito louco, ela cai. Ela cai do C. Não, ela tá subindo. Ela tá subindo, tem uma setinha indicando que ela tá É, subindo. ela tá subindo. Isso. Top. Então o que, que vai acontecer? Se ela tá subindo, aqui a velocidade tangente é assim. É reta. Esse é o nosso VA, beleza? Beleza. Qualquer dúvida, fala. Aqui, tangente de novo. E aqui, tangente de novo. Certo? Certo. Isso é tangente, tá? E o teu A tá bem errado. Porque tu pensou que ele ia ter tipo uma tendência de ir pra cima, né? Mas ele não... Sim. se ele tivesse uma tendência pra cima, ele ia subir todo esquisito. Ele tá indo pra frente. Mas o fio puxa ele pra cima, naturalmente. Tá bom, cara? Entendi. Top. Represente o diagrama do corpo livre indicando todas as forças que atuam sobre a partícula quando ela se encontra na posição indicada em B. E aí, quais são todas as forças que atuam? A gente vai ter normal. Não, normal. É uma força que só existe quando você está sobre uma superfície. Aqui não tem superfície. Um objeto caindo não tem força normal, por exemplo. Entendi. Certo? Certo. O que Vai nós ser temos é então a tensão. tensão, peso, certo? Tensão e peso só, né? Uhum. Beleza? Beleza. É, Show. eu teria colocado tensão, peso normal se eu fosse fazer essa questão. É, normal Mas é a normal força não, né? normal à superfície. Sim. Por isso que quando a superfície é inclinada, a força normal também é A inclinada, normal porque é tem uma inclinada, né? superfície, sacou? Exato. Sim. Então não é o nosso caso. Escreva a segunda lei de Newton para a partícula nesse ponto, identificando componentes. Componentes. Cuidado com isso, meu bem. Cuidado com isso, meu bem. O que a gente tem que fazer aqui, ó, é tomar muito cuidado, porque nós temos uma força-peso que aponta exatamente para baixo e uma força de tração que não está exatamente para baixo, Sim. que por sinal tem componentes, 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 componentes angulares, ou seja, tem a ver com triângulo, retângulo e todas essas coisas macabras, certo? Tu, Certo. tu vai ter o que seria aqui, deixa eu pegar uma corzitia nova aqui, deixa eu até fixar, olha que bonitinho.
Chique, né, velho? Minha mulher pagou caro nessa parada aqui pra aula ficar top. Mulher é foda, né, cara? Antigamente é os homens que Sim. davam liquidificador, essas coisas pra mulher, né? Pra cozinhar direito, agora a mulher só compra coisa pro cara trabalhar também. Coloquei X ali de retardado. É Y. Essas são as componentes, certo? Certo. A gente vai fazer as componentes do peso também, certo? Não, Não? não. Não, porque lembra que o problema falou para deixar I e J, né? O vetor I. Ah, Então sim. aqui. Opa, esse é o J, desculpa. E aqui tá o I, né? Isso. Então, a TX, se tu parar para pensar, é um múltiplo do vetor I. E a TY do J. E a P também do J, né? E a P também. P também tá na vertical, sacou? Então, te deixei com a faca e o queijo na mão para escrever as leis de Newton. Não pense nas velocidades. As velocidades aqui não servem para absolutamente nada, beleza? Só Beleza. importa as forças, que são as azuisinhas. Eu preciso ir no banheiro, cara. Na volta você me manda uma foto de como ficou as leis de Newton na horizontal e na vertical, tá? Tá ok. Caramba, agora que eu vi a bagunça que tá essa imagem aqui. E aí, será que você conseguiu construir a. Eu vou te mandar. Beleza. Pensa só nos sublinhados ali, né? Acho que fica mais fácil para não se perder em tanta coisa.
Vamos ver. É bom que você indique, mas eu entendi que a primeira é na horizontal e a outra na vertical, certo? Não, a primeira é na vertical. Isso, é o que eu quis dizer. Ah, não. Adjust the paper side. Nossa, ajustou pra caramba. Vamos ver aqui. Deixa eu colocar bem pequenininho aqui. Olha, tem um problema aqui, né? Eu tava pensando, a aceleração é diferente na Ah, horizontal e na vertical? Eu ia te isso, perguntar isso, só que você esse tava é o no problema. banheiro. Esse é o problema. As acelerações são diferentes. Porque ele vai Porque eu se pensei mover que com uma. na horizontal a aceleração vai ser negativa, né? Ou não? Eu acho que em todos os dois, na verdade. Bem, no momento que ele está Uhum. subindo, ele está indo para cima e para a direita, certo? Certo. Então ela vai ser positiva. Só que são as componentes, percebe? Aqui é a componente y e aqui é a x. A aceleração tem duas componentes. Nossa, mais um vetor. Sim, são diferentes, né? Isso, ela vai ter uma componente aqui, a y, e outra aqui, a x. Tá bom? Entendi. Aí a aceleração vai diminuindo, né? De A até C. Em módulo, sim. Porque é o que a gente viu no problema ali, né? Ele falou aqui. Escreva a lei de Newton. Encontro. Só um segundo que ligaram. Opa! Porra, tá escutando, né? Toda a vida é isso. Minha mulher é foda, cara. Só um segundo. Cara, desculpa mesmo, velho. É, sim, o tempo todo. Mas, ó, o que Tudo que tu bem? tem que fazer aqui, ó? Eu preciso pegar o negócio lá, é um segundo, tá subindo o elevador. Tem que achar o módulo da tração. Tu tem as trações aqui, tu tem os valores. Lembra que o grau é 30 aqui, então toma cuidado com essas decomposições. Só um segundo. Voltei. Desculpa aí. Ah, e aí, tem alguma ideia do que tem que ser feito aqui? Eu acho que a gente tem que usar as propriedades do triângulo retângulo, né? Ah, calma aí, né? Talvez. Mas não importa. Triângulo retângulo não é o caso aqui. Caso, se você, né, tem o que você tem, né? Quero dizer, você tem um ângulo. Você não precisa usar seno, cosseno. Não precisa usar o teorema de Pitágoras, né? Precisa usar seno e cosseno tangente se for usar. Sim, sim, eu quis dizer isso no caso. Aham. Que Bem, seria, por exemplo, o. Peraí. esse é o Seria o problema. seno de 30, e aí vai ser igual Bem, ao vamos TY pensar uma coisa. sobre T? Vamos pensar só um detalhezinho, tá? Com esses negócios que você obteve muito bem obtido aqui, você consegue encontrar o TY e o TX, certo? A princípio. Sim, mas a gente tem a informação de.
Massa e de aceleração? Sim. Bem, a gente tem a informação da massa, né? Ou não? Não tem. De novo, vai ter que deixar meio em função. Só que tem esses módulos aqui. Bem, vamos aos poucos. O que eu quero te mostrar só é uma coisa aqui, tá? Que o TY e o TX, pelo teorema de Pitágoras, apesar de eu ter dito que não precisaria utilizar, nos obtém o T, que é esse vetor aqui, né? Azul. O Sim. T vai ser a raiz quadrada de Tx mais Ty, né? X ao quadrado mais Ty ao quadrado. Então é uma forma. Então, é uma forma. Sim. Só que como é que a gente vai encontrar isso agora? Veja, a gente não tem o peso, não tem a massa, né? Mas ele nos deu uma informação de velocidade. A velocidade linear em determinados pontos. O que é bem curioso, né? Porque a velocidade tangencial está mudando. De modo geral, a gente considera que ela é constante, mas claro que ela vai mudar, né, na prática. Isso não é um movimento circular uniforme. Quando a velocidade não muda, é um movimento circular uniforme, não é o nosso caso aqui. Mas como é que a gente vai encontrar, então? Não é para ser difícil um problema desse. Deixa eu pensar aqui. É o seguinte, tem que usar a equação de pêndulo. Ou uma equação de movimento centrípeto. Porque ele também não deu raio, né? Quando a gente está falando Não deu. Não deu. Quando a gente está falando de velocidade angular, a gente sabe que isso pode ser dado como V sobre R. Só que isso também pode ser dado, a equação da aceleração centrípeta, ela pode ser dada como V quadrado sobre R, quando a velocidade é constante. Não é o caso aqui. Mas se eu tenho uma velocidade angular, mas devo ter que ter aceleração angular, que é a aceleração centrípeta na prática. Mas quem é a aceleração centrípeta aqui? Quem é a força centrípeta aqui? A força centrípeta é sempre a tração. Então, se a gente fosse pensar em força centrípeta, apesar de a gente ter escrito ali as coisas do XY, se eu fosse pensar em força centrípeta, eu diria que a tração é igual a m v quadrado sobre r. O problema é que, de novo, né, essa velocidade não é constante. Mas a tração diminui, então. Portanto, eu posso calcular a tração em cada ponto. Ele quer saber a tração em B. Em B, a gente tem VB. Então a tração em B vai ser igual a massa vezes a velocidade em B. E ele falou alguma coisa sobre a velocidade em B, certo? Certo. Ele falou que é 4/5 da velocidade em A. Então é isso que a gente vai ter que utilizar. É o que a gente tem, né? Sim. 4/5, ou seja, 16 por 25 m VA ao quadrado sobre R. Ok? Ok. Porque se é 4/5 ao quadrado, fica 16/25, certo? Tudo bem? Certo. Todas as velocidades estão em função de A, né? Sim. Por quê? Provavelmente porque em A a gente consegue encontrar qual que é o valor. Sim. O problema é que ele não nos fala ali nada exatamente sobre a velocidade. Pode ser qualquer velocidade. Pode ser qualquer uma. Talvez por energia cinética. Aqui tu vai ter energia cinética máxima. Já aprendeu energia?
Não, ainda não. Caramba. Eu sei resolver por energia isso aqui, eu acho. Aí tu vai ter por energia mVA ao quadrado sobre 2. Que porra, cara. Olha só. É foda. Quando a gente tá aprendendo a usar um negócio novo é complicado. Toda a vida é isso. Dividido por 2 igual a mGH. Qual que é essa altura aqui? É o próprio R. Então H é R. Sim. Mais o MB ali, né? O MVB. Que a gente já sabe quem é em termos de A. É aquele 500 já. 1625 Sim, que eu falei. 16,25. 1625, essa é a mudança que vai ficar. MV ao quadrado sobre 2. Então, eu estou fazendo tudo isso para encontrar quem é o VA. Daí tem que isolar o VA aqui. VA ao quadrado. Vai para lá 25 por 25 menos 16 por 25. Vai ficar 9 por 25. Vai ficar 9 por 25. Igual a M. O M já cortou, né? Ao GR. Então, o VA vai ficar igual a 5 sobre 3 mais de GR. Só que a gente não tem quem é o R. Não, não tem. Se tivesse o R, estava resolvido. Já teria um valor numérico para velocidade. Mas talvez não precise, né? Vai que corta também no caminho. Ele quer saber quem é a tensão, certo? E a tensão é isso aqui. Agora, pô, um desse de surpresa assim. Ah, meu, fala sério, né, cara? Os caras inventam cada coisa aqui. Pra que não dá pra dar um Ctrl Z nessa cagada aqui que ele deu? Ó, copia e cola. Agora a gente vai ter o seguinte, a gente acabou de ver quem é VA, certo? Isso. Esse aqui é o VA. Tá entendendo? Tô entendendo. Era VA ao quadrado, certo? Certo. Então, esse vai matar esse. Esse raio vai matar esse raio. 16. A M, ele deu no enunciado, ele falou M no enunciado. Não. Não, Acho que não, na ele não falou o verdade. valor, mas ele falou sobre M. Vezes a raiz de G. Então essa seria a solução da tensão, beleza? Tensão genérica é isso. Ok? Ok. Aí tu pode pensar, tá, professor, mas não tem que jogar os valores? Ele falou M, tá ligado? Então quando ele fala no enunciado, a gente meio que considera. Agora, não dava para esperar que na resposta tivesse raio, porque em nenhum momento ele falou do raio. Coisa de físico, beleza? Então essa é a solução da B. Eu não tenho como mostrar tudo para ti, porque eu já tenho outro aluno agora, mas eu peço que você dê uma lida nisso, e quando tiver alguma dúvida, tu me manda, beleza? Eu tento Posso te responder. mandar pelo WhatsApp, né? Pode sim, mas a ideia é essa, sim, tá bom? É um Ok. problema meio complexo mesmo, mas o que a gente teve que fazer ali é utilizar várias equações bem doidas. Beleza, velho? Beleza. Probleminha barra pesada esse aí, hein? Probleminha barra pesada. Sim. Mas é isso aí, Chatinho. então.